Graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando nessa noite, mais uma vez. Estamos aqui pela graça de Deus. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Pedir que Deus nos abençoe, nos ajude nesta noite. Que Ele possa falar nos nossos corações, que Ele possa aceitar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Possa subir ao trono da graça de Deus. Esse momento, esse lugar, essa sala, essa cozinha, ela se transforma numa igreja. E aqui Deus pode falar conosco. Amém? Então nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nos tem trazido até aqui a casa dos nossos irmãos para ministrar a Santa Ceia do Senhor. Sim. E aqui estamos, Senhor, cultuando a Ti e pedindo que o Senhor nos ajude nesta noite. Sim, Pai eterno. Que o Senhor possa falar em nossos corações, que o Senhor possa, Senhor, trazer para nós aquilo que nós necessitamos. Sim. Somos necessitados, Senhor. E aqui está, Senhor, esse casal, o qual necessita do Senhor. Sim. Precisa da Tua ajuda. E a ajuda somente vem do Senhor. E através da Tua palavra, Senhor. Toma, Senhor, esse culto em Tuas mãos. Que o Senhor unja os nossos lábios para nós cantar, para nós falar a Tua palavra. E tudo possa ser aceito por Ti. Pois pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar. Vamos cantar o 330 do nosso cantor. É um hino bem conhecido. Aqui ele está assim, mas nós vamos cantar em Lá maior. Sim, vai ajudar, irmão. Vamos cantar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul, estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha
Graças a Deus. Vamos cantar ainda mais um hino para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar, é um hino que é bem conhecido, é o 335, Dó maior. Por sobre a pedra que outros rejeitaram. Por sobre a pedra que outros rejeitaram, a Igreja Universal se levantou e as portas do abismo se fecharam. Depois o Cristo vivo triunfou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo, audaz altivo, a salvação mandaste proclamar. Gloriosa, na qual Deus é o sábio construtor, firmada tem suas bases poderosas, na rocha eterna Cristo Salvador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo, audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar, e Deus se fundamento inabalável, triunfa e marcha a Igreja de Jesus, firmado tem suas bases poderosas, o sangue que vertido foi na cruz. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo, audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar ainda mais um hino, depois nós vamos ler a Bíblia, ter um momentinho juntos, né? Falando da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos cantar aqui os 310. Aqui está Lá maior. Lá. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, ah, Jesus, eu te ouvi, ó, vem meu minuto ser, ó, não temas, sou contigo.
tens a mão, confia em mim. Glória a Jesus. Graças a Deus. Louvado seja teu nome. Que maravilha, Senhor. né? Nós Bendito poder Deus. adorar esse Deus tão maravilhoso. Glorioso Jesus. Quando a tempestade, Ele nos envolve, as tentações, nós temos um piloto que nos dirige, né? Grande e poderoso. Nas ondas está muito forte, nós temos alguém que nos ancora. Amém, Jesus. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero ler uma escritura juntamente com os irmãos para nós meditar um pouquinho na mensagem do profeta de Deus. Aleluia, Jesus. E aí, Hebreus capítulo 11, eu quero ler aqui no versículo 23. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Nós vamos ler uns parágrafos da mensagem. E isso é bastante para nos ajudar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Grande e poderoso. Ao diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escolhido 3 meses por seus pais, que viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que foram por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, vendo o invisível. Que Deus nos ajude e possa nos abençoar. Senhor Deus, nós temos lido a Tua palavra e cremos, Pai, que o Senhor nos ajudará. Pode vivificar a Tua palavra em nossos corações, enquanto, Senhor, nós vamos meditar no que o Teu profeta tem nos deixado. E que nós possamos, Senhor, essa palavra possa ser vivificada e nós possamos ser ajudados por Ti. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós, lendo a Escritura, o profeta de Deus pregou uma mensagem intitulada Pela Fé. E pela fé é a única maneira de nós vencer. De nós mesmos nós não conseguimos fazer nada. Tem que ser pela fé. Pela fé, o mar vermelho se abriu. Pela fé, os profetas venceram. Eles chegaram, venceram na cova dos leões, venceram a morte. Pela fé, eles viveram, nossos patriarcas. E pela fé, nós vamos chegar lá. Amém. Amém? E o profeta de Deus, pregando essa mensagem, ele disse: se alguma vez perdermos esta grande fé, se alguma vez, olha, os irmãos prestem bem atenção, isso aqui é algo muito maravilhoso, isso nos anima, nos ajuda e nos mostra que nós precisamos desta fé. Nós precisamos de fé para crer nessa mensagem. Isso já Deus tem nos dado. Fé para crer. Nós precisamos de fé para ser curado. Agora, essa mesma fé que Deus tem nos dado para ser curado, para reconhecer a mensagem do dia, é a mesma fé que vai nos arrebatar. É a mesma fé, não é outra fé. É uma fé acrescentada. Deus vai através da sua palavra, porque a Bíblia diz em Hebreus, falando que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A importância de ouvir a palavra de Deus produz fé.
Quanto mais nós ouvimos, mais fé nós obtemos. Glória a Deus. E é a maneira de nós subir. Mas o profeta de Deus diz assim: se alguma vez perdemos a fé, então estaremos totalmente em trevas. Se perdemos a fé, estaremos totalmente em trevas. E não importa quão bem sejamos educados, o quão bem poderíamos explicar a palavra para se adequar à nossa própria maneira de crer. Não importa quão bem nós conhecemos a Bíblia, mas se nós perdermos a fé, nós estamos em trevas. E não há como agradar a Deus a não ser pela fé. Como que nós agradamos a Deus? Eu quero agradar a Deus, mas de que maneira? Pela fé. Glória a Jesus. Aleluia. As Escrituras afirmam claramente, e é pela fé e sem fé, é impossível agradar a Deus. Deus. Graças a Deus por Ele ter nos dado fé Deus. Amém. para nós crermos. E ele continua dizendo: a fé discorda da ciência. A fé que nós temos discorda da ciência. A ciência discorda da fé. Veja, isto coloca no limite uma da outra. Então devemos fazer uma escolha como Moisés fez. O Mombrana mostra nessa mensagem que Moisés, sendo um filho hebreu, foi colocado lá no Egito, na casa de Faraó, como um filho de Faraó. Teve todos os conhecimentos do mundo e foi treinado como um egípcio para ser um grande faraó. Ele foi treinado para ser isso. Um grande homem, um homem estudioso, um homem que podia ter o mundo aos seus pés. Deus. Mas ele estava olhando pela fé. Pela fé ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé. Por quê? Pela fé ele não. A fé, irmã Gilda, irmão Alvino, ela não olha a curta distância. A fé, ela não olha somente ao nosso redor. A fé olha para o invisível. A fé é uma olhada de longo alcance. Então, pela fé, Deus deu a Moisés, viu que o Egito ia ser destruído, que iria virar múmia. E, no entanto, Israel era um povo que era massacrado pelo Egito, pelos egípcios, surrado, mas eles tinham uma promessa. E pela fé, Moisés viu a promessa de Deus. E ele escolheu ser um daqueles amassadores de barro, do que ser chamado ó, filho da filha de Faraó. E o profeta de Deus nos mostra aqui que pela fé Moisés, ele teve que fazer uma escolha. E ele escolheu a escolha de estar junto com aqueles amassadores de barro. Pela fé, irmão, o Senhor tem escolhido, a irmã tem escolhido um povo pequeno, desprezível pelo mundo, mas que tem uma promessa de ser raptados. Tem coisa melhor do que isso? Tem uma escolha melhor a se fazer, a não ser saber que nós somos eleitos de Deus, predestinados por Deus, para ir embora desta terra. Glória a Jesus. Aleluia! Agora o profeta continua nos mostrando aqui algo muito importante. Ele disse: se perdemos a fé, então nunca teremos uma oração respondida. Que Deus nos ajude a nós não perder a fé. Há muitas pessoas que têm perdido a fé e têm voltado atrás. Deus não ouve mais as suas orações. Então o profeta diz: porque é necessário que primeiro aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se perdemos a fé, nossas orações serão anuladas. Quando nós perdemos a fé, nós oramos a Deus: Senhor, me ajude, me cura. Aquilo é anulado. Deus.
Que Deus tenha misericórdia, nós nunca perdemos a fé. Grande Deus. Não chegamos a lugar nenhum. Então tudo que podemos pensar é nós apegar a fé. Então se perdemos a fé, todas nossas esperanças se vão. Se perdemos a fé, toda a nossa realidade espiritual se vai. Pois você não pode ter fé nas coisas que vê. Às vezes nós olhamos para as coisas e vimos um quadro. E o quadro parece ser terrível. Mas se nós olharmos pela fé, nós vamos ver que Deus é curador. Nós vamos ver que Deus é salvador. Nós vamos ver que Ele fez uma obra por nós. Aleluia! Então isso nos mostra dessa forma. Ele diz, e se perdemos a fé, toda a nossa realidade espiritual se vai. Pois você não pode ter fé nas coisas que vê. Fé é olhar aquilo que nós não vimos, mas cremos. E existe. Pois as coisas que vêm são todas perecíveis. Nós olhamos para a nossa casa. Como nós vamos ter fé na nossa casa se nós olhamos para a nossa casa? Mas ela é perecível. Nós olhamos para o nosso carro, ele é perecível. Nós olhamos para as melhores coisas que nós temos, todas elas são perecíveis. Mas quando nós olhamos pela fé, nós vemos as coisas que nunca perecerão. Aleluia! E o que não perecerá? É a nossa alma. Nunca perecerá. Se olhamos para alguma grande pessoa, um grande ministro, uma grande congregação, todos eles perecerão algum dia. E se olhamos para uma grande nação, ou uma grande arma, todas elas perecerão algum dia. Para que mais grande que foi o Egito? Irmão, o Egito, em potência, em nação. Hoje, se passar pelo Egito, eles têm que cavar 6 pés ou 6 metros para achar as múmias. Aquelas grandes torres, cidades que existiam, desapareceram. Mas aqueles heróis da fé estão vivos. Aleluia, esperando por nós. É isso que vale a pena. Aleluia, é olhar para essas coisas. Então ele diz, todas elas perecerão um dia. Então devemos viver pela fé daquelas coisas que a ciência não explica. É pela fé que cremos em Deus. Agora, o profeta de Deus fala aqui uma passagem, ele diz assim, nós perdemos nossa fé, nós perdemos nossa glória se nós perdermos a fé. Agora, se nós afastarmos da fé, levaremos uma igreja para o reino intelectual. E muitas vezes acredita entre as pessoas porque uma congregação era grande. E eles tinham grandes igrejas, grandes torres, e um grande número de pessoas bem vestidas e arrumadas, e muita finança, que eles possuíam tais coisas. Nós muitas vezes pensamos que isto é um exemplo. Que essas coisas, que essa certa igreja deveriam ser inspiradas. Ou muitas vezes nós referimos a diferentes ministros que vão ao campo missionário e têm grandes reuniões e multidões. Irmão, eu quero estar, irmão Alvino, aonde Jesus está. Você não quer estar onde Jesus está? Não importa se é 2 ou 3. Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. O que adiantaria nós termos uma multidão aqui em Salto do Jacuí e Jesus não estivesse lá? O que adiantaria uma reunião enorme com milhares de pessoas e Jesus não está lá? Mas você já pensou dentro de uma cozinha, ao redor de uma mesa, e Jesus está lá?
Amém. É o melhor lugar para nós poder estar. Aleluia. Aleluia! É isso que Deus tem nos dado. Isso nos traz gozo no coração, aquele prazer estar juntos, porque ali está Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia! Então o profeta de Deus nos mostra essas coisas. Bendito Ter grandes seja reuniões, teu nome, multidões, e Senhor. pensamos às vezes que esses são sinais de inspiração. Oh, Deus está ajudando aquela igreja, aquele povo, porque são um povo grande. Não, ainda está o engano. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Glória eu a estarei no Deus. meio deles. Amém. Aleluia! Isto não é totalmente verdade. Isto é inspiração humana. Mas a verdadeira inspiração vem de fazer a vontade de Deus. Seja apenas um punhado, se é uma igreja grande ou pequena, não importa para Deus. Se é um grande e eloquente orador, ou é apenas um homem que mal conhece o ABC, não importa. Depende da mensagem que ele está trazendo. Bendito Aleluia. Deus. Aleluia. Se é inspirada pela palavra de Deus, Louvado ou é seja inspirada Deus. por concepções intelectual de inspiração humana. Oh, Jesus. Bendito Deus. Algumas pessoas podem ser inspiradas por causa de um orador eloquente. Isso não está certo. Isso está do lado, veja só. Às vezes eles são inspiradas porque o homem é tão treinado que pode provar seu ponto de vista. O nosso ponto de vista, irmãos, é a mensagem, é a palavra. Glória a Deus. Ela não pode sair fora. Se eu pensar alguma coisa que está fora da palavra, está errado. Tem que estar de acordo com a palavra. Glória a Jesus. Ali está certo, ali está Deus. Amém. Então o profeta diz, isso não significa que seja Deus. É somente através da imortal e eterna palavra abençoada de Deus que podemos receber inspiração. Glória a Jesus. E isto é dado pelo Espírito Santo, pela fé nós o recebemos. Grande Deus. Isso é maravilhoso. Agora o profeta fala sobre Moisés e ele fala assim, pensamos em Moisés nesse grande momento de sua vida e lemos sobre seu nascimento e como Deus cuidou dele. Deus cuida dos seus. Grande Deus poderoso. Nós não precisamos se preocupar com os filhos de Deus. Os filhos de Deus, Deus cuida. Amém? Moisés, Deus cuidou. Desde o seu nascimento. Glória a Jesus. Sua vida, a vida de Moisés, em que deveria haver uma escolha. Se lemos corretamente, descobrimos que ele era um filho da filha de Faraó e era herdeiro do trono. E teria sido o próximo faraó do Egito. E então ele notaria quando olhasse de volta, depois que ele se tornasse maior de idade e responsável, e lá estaria eles, aqueles escravos, trabalhando nos poços de lama. E Moisés, quando olhava pela janela do palácio, para os mesmos escravos que Faraó observava, mas a diferença havia no olhar. E eu quero fixar esse pensamento esta manhã por alguns minutos, que o Deus do céu conduza para casa em cada oração aqui, e como você olha para a coisa e que diferença, que faz a diferença. Glória a Jesus. A maneira que você olha é o que faz a diferença. E ele disse, um grande evangelista que foi convertido do ministério do irmão Bosworth, que muitos de vocês se lembram, anos atrás, do velho celeiro da glória. E ele disse que um dia estava viajando antes do falecimento da sua amada companheira esposa, lá na França, e eu tive o privilégio de visitar o mesmo local, e o guia estava levando pelo jardim e mostrando as diferentes coisas, e eles se depararam com uma certa estátua
do Senhor Jesus, a crucificação. Estava parado, olhando para ela, e ele, sua esposa e em seus corações, criticando do que o artista devia ter em mente, ou melhor, o escultor, quando ele esculpiu em uma pedra tal coisa de aparência horrível, para representar o sofrimento e o amor e a piedade de Jesus Cristo. Contudo, era grosseiro e de aparência reduzida. E o guia veio até o senhor Sproul e disse: Senhor, suponho que você esteja criticando essa estátua do Senhor Jesus. E ele disse: eu estou. E ele disse: não estou nem um pouco surpreso. Porque a maioria das pessoas que olham para isso, primeiro elas criticam. E o senhor Sproul disse: ora, eu não consigo ver nenhuma compaixão ou inspiração em olhar para tal coisa. Então estou me perguntando por que o escultor fez assim. Disse o senhor Sproul: essa estátua está bem. O escultor tinha certa em mente, mas o problema está em você. O escultor tinha construído uma estátua, e quando as pessoas olharam para aquela estátua, eles viam outra coisa. Mas aí, o escultor falando para o senhor Sproul, ele disse: o problema não está na estátua, está em você. A maneira que você está olhando. E ele disse: é a maneira como você está olhando para isso. E ele tomou pela mão e a sua esposa e o conduziu até sair um altar ao pé desta dita cruz. E ele disse: senhor Sproul, olhe para cima. E quando ele olhou para cima, ele disse que o seu coração parecia ter falhado. Que diferença era ficar ali e olhar para aquilo daquele jeito, e se abaixar e olhar só para aquilo do jeito que foi feito para ver isso. E é assim que Deus é. É assim que é a fé. É a maneira como você olha para isso. Se você olha para ela como uma espécie de Bíblia histórica, então ela será uma Bíblia, uma coisa, um conto de história, de algo que existiu nos dias passados. Você nunca será capaz de obter o valor real da Bíblia. Tudo depende, irmão, como você olha. Se nós olharmos para ela só como uma história, nós nunca vamos entender. Mas quando nós olhar pela fé e olhar para essa Bíblia, nós vamos encontrar que aqui é a salvação da nossa alma. Glória a Jesus. Aleluia! Veja, você nunca será capaz de obter o real da Bíblia. Você deve se ajoelhar, obedecer os mandamentos dessa Bíblia e olhar para ela através dos olhos do Espírito Santo. Pela fé, cremos que algum dia glorioso Ele nos tirará da terra. Amém? Você crê nisso? Amém. Que algum dia Jesus Cristo nos tirará da terra? Embora voltemos a ser uma colher de cinzas novamente. Como provamos isso? Nós não provamos isso. Nós acreditemos, nós não exigimos prova de nada. Nós exigido acreditar nisso. Pela fé fez tal e tal. Moisés, quando Moisés era um jovem, olhou pela janela do palácio para os escravos e ele viu um bando de escravos encardidos, sujo e cheio de lama. Foi o que Faraó viu. Lá no Egito, Moisés lá dentro do palácio, irmão, tinha uma janelinha lá no palácio. E eles iam naquela janela e olhavam lá para os egípcios, lá para os israelitas, os hebreus. E eles olhavam por lá. Faraó olhava e via um grupo de amassadores de barro. Moisés olhava pela mesma janela. Olhava para aquele povo e ele via o povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Pela fé ele olhava e via o povo de Deus. Glória a Jesus. Um povo sofredor.
mas que tinha uma promessa em seus corações. Então, quando o faraó olhou para ele, e os egípcios, eles eram nada além de um bando de escravos. É para isso que ele servia, apenas para ser borrões de lamas humanos, para fazer tijolo, enlameados para benefício das cidades que Faraó estava construindo. E assim que os egípcios e Faraó olhavam para os escravos. Mas Moisés, quando olhou para eles, era um olhar diferente. Aleluia! Quando ele viu pela janela os grandes poços diante deles, lágrimas que corriam por suas faces, com seus corpos curvados, e o considerava o povo de Deus. Ele não os considerava escravo. Moisés, mesmo sendo um homem criado lá com Faraó, ele não considerava, ele os considerava povo escolhido. Glória a Jesus. Aleluia! Oh, pais em meus pais, de nação em nação pregando, desde que sai pelas portas desse pequeno tabernáculo, que é uma instituição internacional, interdenominacional, sem lei, senão o amor, sem livro, senão a Bíblia, sem credo, senão Cristo. Tenho tentado olhar para os filhos de Deus e para os rejeitados como sendo o povo escolhido de Deus. Olha o que Deus colocou no coração do profeta. Olhar para um povo que não tinha nem lei, a não ser Deus, a não ser o amor. Sem livro, senão a Bíblia. Sem credo, senão Cristo. Tenho tentado olhar para os filhos de Deus e para os rejeitados como sendo o povo escolhido e eleito de Deus. Eu não pergunto se eles pertencem ao tabernáculo Brana. Não lhe pergunto se eles são metodistas, presbiterianos, ou nazarenos, ou peregrinos. Eu só quero olhar para eles como povo de Deus. E vendo seus feitos e as ações, que são filhos do Senhor Deus. E o meu coração deseja companheirismo com eles. Aleluia! Não importa a origem que tenha, eu apenas anseio pelo companheirismo deles. Eu os amo, porque sei que são o povo de Deus. O profeta olhava para as pessoas rejeitadas, simples e humildes pela fé. E ele via os eleitos de Deus. Amém? Porque é esse que Deus tem escolhido. Glória a Jesus. Eu quero terminar aqui. Louvado seja Deus. Que o profeta nos diz algo muito importante para nós. Ele fala que Abraão e Ló tiveram que fazer uma escolha. E Abraão fez a melhor escolha. Ló, quando foi escolher para que lado ele ia ficar, ele olhou. Quando foi dada a oportunidade de escolher, ele olhou para o terreno. Ele olhou para uma cidade chamada Sodoma. Ele olhou para Sodoma e viu lá que tinha pastos verdes. Ele pensou assim, lá os meus bois vão ser mais gordos. Lá eu vou poder ter mais riqueza. Lá eu vou poder ser até mesmo o prefeito daquela cidade. E Abraão não. Abraão preferiu as montanhas, ele preferiu o deserto. Mas Deus estava com Abraão. Pela fé, Abraão olhou e viu que Sodoma ia pegar fogo. Ló, ele não pôde enxergar. Quando a pessoa perde a fé, a pessoa não consegue enxergar os acontecimentos que vão acontecer. Mas graças a Deus, irmão, que nós temos olhado pela fé. E sabemos o que vai acontecer. Por isso que nós estamos firmados nesta palavra. Amém? Que Deus vos abençoe. Amém. Vos encha de graça, de força. Amém. E que Ele acrescente a nossa fé. Louvado Para seja nós Deus. olhar somente para Cristo. Bendito Que é o Deus, autor Senhor. e consumador da nossa fé.
Glória a Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, Poderoso Pai Celestial. quão maravilhosos são as tuas palavras, Senhor. E agradecemos por essas palavras que o Senhor tem nos dado. Bendito e poderoso. E que o Senhor nos dê fé, Senhor, nos dê força e ancore-nos cada vez mais, Senhor. Amém, meu Deus. Que a cada passo que nós ouvirmos, cada dia que nós ouvir a Tua palavra, cada programa que nós ouvir, cada mensagem que nós ouvir, isso possa acrescentar nossa fé e nós possamos subir um nível mais alto, Senhor, para que então possamos um dia sermos transformados, sermos raptados. E nós aprendemos através da mensagem do nosso profeta que a fé de rapto está nas mensagens. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a nós entender e ouvir e receber essa mensagem que o Senhor tem nos dado. Conceda esta graça, Pai, pois pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia nesse instante para nós ministrarmos a ceia do Senhor, que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11 e versículo 13. 1 Coríntios 11, versículo 23. Glória a Jesus. Porque, glória a Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Glória a Jesus. Tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Porque semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este é o novo testamento, cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ainda no livro de São João, no capítulo 13, no versículo 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendei o que vós tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Graças a Deus por Glória a nós Jesus. aceitarmos essas bem-aventuranças. Amém, Jesus. Nós vamos orar pelo pão e também pelo Glória a vinho. Jesus. Maravilhoso e Pai eterno Deus. bendito, poderoso. Aqui, Senhor, está esse pão Obrigado, Senhor. e este vinho, qual representa teu corpo e teu sangue. E aqui teus filhos, Senhor, vão comer desse pão e beber desse vinho, e que ele possa ser santificado, consagrado a Ti nesse instante. Que eles, ao comer esse pão e beber desse vinho, recebam força nas suas vidas, Senhor. Que eles possam ser renovados e restaurados, Senhor, para seguir adiante nessa jornada. Pois pedimos a bênção do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E tendo dado graça, partiu. Glória a Jesus.
Glória a Louvado Jesus. seja Deus. Disse-lhe Jesus: Este é meu corpo e esse é meu sangue que foi derramado por vós. Amém. Fazei isso em memória de mim. Amém. Aqui está o pão, aqui está o vinho. Vocês são bem-vindos à mesa. Glória a Jesus. Aleluia. Glorioso Pai Celestial. Glória ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Nós vamos participar da ceia com vocês aqui. Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Bendito Deus. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorioso Pai. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Deus.